Bom dia, Irmandade do Céu do Mapiá. Bom dia, Irmandade do mundo inteiro. Saudações a toda a Irmandade. E uma saudação muito especial à nossa querida matriarca, Madrinha Rita, à Madrinha Júlia, ao Padrinho Alfredo, ao Padrinho Valdete e a todos os padrinhos e madrinhas do céu do Mapiá, que zelam por nós e por todos. O meu nome é Jaqueline Rodrigues, fardada da doutrina no estado de Minas Gerais. E no programa de hoje, vamos falar de um tema muito interessante e atual. Vamos falar da internet. Atualmente, nós vivemos um período de transformação social acelerada em diferentes dimensões. O avanço das tecnologias de comunicação e a popularização dos telefones celulares e das redes sociais promoveram uma rápida mudança na produção e divulgação de informação para as pessoas. Até pouco tempo atrás, o rádio e a televisão eram praticamente as únicas formas de transmissão de informação de longo alcance para o mundo. E hoje, qualquer pessoa com uma conta no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ou WhatsApp pode ser sua própria produtora e editora de conteúdo. Não é exagerado dizer que a internet está transformando a humanidade e as sociedades do mundo inteiro, em todas as esferas da vida. Hoje vamos conversar um pouco sobre a internet, sobre como a Irmandade Daimista está se relacionando com ela e sobre os desafios que essas transformações tecnológicas apresentam para nós que seguimos no batalhão da Rainha da Floresta. Com o oferecimento da Rádio Jagube, está começando agora mais um programa Estudo Fino.
A internet está por todo lado. Nas relações econômicas, na estruturação das empresas, na forma das pessoas acessarem as suas notícias e se comunicarem com seus familiares e amigos. A internet está presente na maneira das pessoas realizarem as suas transações bancárias e as suas compras, no sistema educacional, na escola, no trabalho remoto ou no home office, na telemedicina. A internet está presente nas discussões políticas e também nos movimentos sociais. O surgimento e a massificação da internet é algo tão radical, mas tão radical que a sua importância pode ser comparada, segundo alguns autores, com as invenções decisivas da história da humanidade, como a máquina a vapor, o automóvel, o avião e a nave espacial. As tecnologias de informação contemporâneas são, sem medo de errar, revolucionárias. E como uma ferramenta humana, não é que a internet seja boa, ou que ela seja ruim, ou mesmo que ela seja neutra. A internet é isso, né? Uma ferramenta, uma tecnologia que vai poder ser usada para diferentes finalidades, de forma útil ou de forma problemática. E ela é cada vez mais presente na vida das pessoas do mundo inteiro e de todas as gerações. Desde o idoso, mais velhinho que gosta de olhar correntes de oração no Zap, até criancinhas pequenininhas que adoram assistir Galinha Pintadinha pelo canal do YouTube. Então não é surpresa nenhuma para nós quando a gente percebe que a internet também tem sido incorporada no cotidiano da Irmandade Daimista do mundo inteiro. E é a partir daí que nós vamos realizar a nossa reflexão de hoje e nos concentrar um pouquinho nesse assunto a partir de agora. A relação da Irmandade Daimista com a internet. E quais as reflexões e quais são os desafios que esse cenário traz para a gente poder pensar. Como sabemos, os fardados e fardadas da doutrina do Santo Daime, como cidadãos conectados com as tecnologias do novo milênio, também utilizam a internet, também baixam aplicativos no smartphone, também têm as suas contas nas redes sociais. Quer dizer, a internet, cara ouvinte da Rádio Jagube, é uma parte normal da vida do daimista, hoje em dia. E isso também impacta na forma pela qual a Irmandade vivencia a espiritualidade. Esse é um ponto muito importante. E sobretudo agora, né, que a gente está percebendo isso durante esse momento tão desafiador da pandemia. Agora a internet tem sido o jeito encontrado por muitos irmãos para conseguir manter a sua conexão com a Irmandade, com a corrente e com as suas igrejas também. É o jeito de matar um pouquinho da saudade do céu do Mapiá, dos nossos padrinhos, através das lives. As lives, inclusive, têm sido um fenômeno muito interessante, né, e muito produtivo, que tem acendido aí vários diálogos a respeito do nosso tempo, do nosso mundo, e que traz as suas questões para serem pensadas, né? Mas nos brindam, essas lives, com momentos muito emocionantes, de integração da Irmandade do mundo inteiro, de celebração desse ano tão importante do centenário do Padrinho Sebastião, que precisa ser celebrado e precisa ser lembrado. Eu mesmo me emocionei muito agora na live do Dia dos Pais, vendo o Padrinho Alfredo cantando a Nova Dimensão, né, lembrando de todas as pessoas queridas que moram no céu do Mapiá, de todos os irmãos que nesse momento, infelizmente, não está dando tempo, né? Não está dando condição por causa da pandemia da gente se encontrar, da gente celebrar, da gente poder bailar junto no salão, mas a gente tem essas lives, a gente tem essas oportunidades que nos estão sendo oferecidas a partir também dessas ferramentas ligadas à internet. E também tem os canais oficiais da ICEFLO, né? Como o canal Jagube, como a Rádio Jagube,
que tem nos dado uma ótima oportunidade de conexão com os nossos padrinhos e com a história da doutrina, através de uma programação variada, que vai além também das transmissões dos trabalhos, né? Bem, essa mobilização da Irmandade Daimista através da internet tem sido acelerada e evidenciada para todos nós por conta dessa pandemia. Mas isso não começou hoje. É um fenômeno que já vem de algum tempo. Então, é isso que eu vou perguntar para vocês. Vamos voltar um pouquinho na conversa para a gente poder pensar um pouco mais, né, nos desdobramentos da internet na nossa vida enquanto fardado da doutrina? Olha, já tem alguns anos que a internet tem sido cada vez mais utilizada pelas igrejas. Seja através dos sites das igrejas, dos grupos e páginas do Facebook, dos grupos de WhatsApp, dos canais do YouTube. E tem adquirido importância na organização das igrejas, dos centros, dos pontos e também na rede da Irmandade Daimista Internacional, servindo tanto como uma forma de comunicação interna das igrejas, como também como um meio de estabelecer alianças, amizades, levar a mensagem dos grupos daimistas para pessoas diferentes, que normalmente a gente não consegue conversar. E a internet também permite que os irmãos e as irmãs cultivem uma forma de sociabilidade diferente, mais informal que aquela cultivada dentro dos terreiros, nos dias de sessão, de serviço espiritual. Permite que os irmãos e irmãs tenham acesso a informações sobre a doutrina que antes eram difíceis de conseguir. Hoje é muito fácil encontrar teses, dissertações, falas dos antigos, tudo disponibilizado na internet, né? Material sobre a história da doutrina, sobre a cultura daimista. E toda essa conectividade que acontece dentro da Irmandade do Santo Daime também acontece fora, né? Não é só no Santo Daime. Também acontece, por exemplo, no campo que a gente pode chamar de campo ayahuasqueiro, por exemplo. Então, no circuito espiritualista das grandes cidades, a internet é uma das melhores formas de divulgação de cerimônias, de retiros, de workshops, além de poder funcionar também como uma vitrine para os grupos que estão começando, para pessoas que não são muito conhecidas e querem de alguma maneira apresentar o seu trabalho. E com todas essas novidades e todo esse movimento, também surgem problemas, né? Que não são poucos. Como, por exemplo, o caso que merece reflexão, né? Que é a bebida sagrada sendo transformada por algumas pessoas numa mera mercadoria. Não só a ayahuasca, mas também o cambô, também o rapé, também a sananga, também o peiote, também o São Pedro, também a jurema, também a psilocibina, os cogumelos. Quer dizer, hoje é possível não só comprar ayahuasca, rapé, sananga e outras medicinas da floresta com muita facilidade pela internet, com um clique no Google, mas também as próprias plantas, o jagube, a rainha. E esse é um movimento que tem impactos e efeitos também no campo ayahuasqueiro em geral, né? E também na Irmandade Daimista. A gente não fica simplesmente observando as coisas acontecerem, né? Isso tem um efeito sobre nós. E um primeiro efeito é o estabelecimento de uma espécie de mercado virtual que acaba gerando até uma relação de consumismo, de concorrência, que acaba banalizando o sagrado, né? E colocando um desafio para as igrejas sérias da doutrina do Santo Daime de manter o seu calendário, de manter os seus trabalhos, de manter a união da Irmandade também, porque afinal de contas, se é tão simples conseguir comprar ayahuasca pela internet, tem gente oferecendo, por que razão que as pessoas vão fazer parte de uma egrégora, de uma igreja tão séria, né, em termos de tempo, de trabalho, de energia,
onde as pessoas vão ter que assumir direitos, vão ter que assumir deveres e trabalhar em prol da coletividade, não é pensar só nelas. Como diz o hino do Padrinho Alfredo, da Nova Dimensão, também não é só tomar daime sem prestar bem atenção, nos diz Padrinho Irineu e Papai Sebastião. Então, todos esses desafios, de alguma forma, também são oportunidades que exigem de nós um compromisso por parte do daimista, da daimista, em relação à doutrina do Santo Daime, em relação à sua igreja, em relação à sua linhagem espiritual. Exige que nós olhemos não só para a bebida sagrada em si, mas também para o resgate da história do Santo Daime, das belezas e dos benefícios que a doutrina nos traz. Isso passa também por resgatar o aspecto coletivo da Irmandade, não é cada um por si. Eu acho que todo daimista sabe, né, que é muito diferente quando a gente se une e baila todo mundo junto no Salão Dourado. A magia da doutrina é uma magia que ela é coletiva também, não é só individual. Ela é uma magia comunitária, é juntos, dentro do projeto, da profecia do novo sistema do Padrinho Sebastião, que a gente tem mais condição de vencer essas provas do nosso tempo e dar o devido lugar para cada coisa, né? Dar a cada coisa o seu devido lugar e o seu devido valor, respeitando sempre, né, a liberdade das pessoas em seguir o seu próprio caminho, a sua própria trajetória, a liberdade religiosa, a liberdade de crença, a liberdade de pensar diferente, como sempre foi, continua sendo uma marca registrada da linhagem espiritual do Padrinho Sebastião, né? Mas é juntos, enquanto uma grande irmandade, que nós podemos vencer as provas do nosso tempo. E eu particularmente gosto, e aí eu estou falando da minha opinião, né? É importante pensar isso e compartilhar isso com vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintes do programa Estudo Fino, da Rádio Jagube, que as opiniões que eu expresso aqui, né, nesse programa são opiniões pessoais minhas, muito singelas, muito modestas, que não representam necessariamente o posicionamento da Rádio Jagube, o posicionamento da Iceflo, né, e de nenhuma outra pessoa a não ser aquelas próprias pessoas que participam aqui do nosso programa. E deixando isso bastante claro, né, com muita tranquilidade também, dentro da nossa relação de amizade, desse diálogo tão bacana, sempre aberto para sugestões, se vocês tiverem inclusive dicas de temas para a gente poder abordar nas nossas próximas edições, de discussões importantes da gente fazer, estamos sempre abertos a receber. E continuando, então, eu particularmente gosto de enfatizar a importância da Iceflo nesse processo. A Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal, Igreja do Padrinho Sebastião, responsável por expandir a doutrina dentro da legalidade e da segurança, formando uma rede internacional de solidariedade e de apoio mútuo. Uma rede de centros, de igrejas, de pontos familiares, firmada nos pilares da doutrina, em conexão direta com o céu do Mapiá, sob a liderança do nosso querido Padrinho Alfredo. A associação coletiva ou individual, a Iceflo, é uma forma de reagir de uma maneira bem bacana e bem tolerante a esses desafios modernos, sem intriga, sem ódio, sem desentendimento. Como nos ensinou o nosso mestre Raimundo Irineu Serra no seu decreto de serviço do ano de 1970. O cyberespaço da internet traz possibilidades de reconhecimento e de popularização de grupos daimistas através das redes sociais, através dos likes, da divulgação de vídeos e de páginas, enfim, de uma divulgação pessoal que acaba fazendo a diferença na conquista de popularidade, de visibilidade,
e assim por diante, né? Nas redes sociais da internet. Por outro lado, fica aquela sensação também um pouco esquisita, não sei se algum de vocês já teve isso, de que a gente precisa estar na internet para a gente existir. Ficar de fora da internet, sair das redes, de alguma maneira fica parecendo que é perder o bonde da história, que é ficar ultrapassado, que a gente não está acompanhando o movimento do que as pessoas estão falando, de que é o assunto do momento, da coisa mais importante. E isso pode implicar, né, em uma série de questões aí relacionadas à própria ansiedade das pessoas, mas também dificuldades de comunicação e até mesmo de entendimento entre os membros da igreja. Uma pessoa aprende uma coisa na igreja, aí ela vai para a internet e encontra alguém falando algo completamente divergente. Escuta uma história de um padrinho ou de uma madrinha, e aí no Facebook tem pessoas falando o contrário, dando uma outra versão dessa história. Existem alguns grupos e linhas espiritualistas que a gente não precisa mencionar aqui, porque não se trata de criticar ninguém, pelo contrário. Mas é só para a gente pontuar que existem grupos que, para tentar lidar com esses desafios da vida conectada, acabam limitando a presença nas redes. Procura, inclusive, algumas vezes, proibir postagens de cunho religioso por parte dos seus membros, aconselhar os membros do grupo a não compartilhar material audiovisual, não compartilhar conteúdo espiritual que diga respeito à instituição, a não ser material oficial, institucional, de divulgação, previamente autorizado pela direção, sob pena de sanções internas, inclusive, né? E esse nunca foi o caso do Santo Daime, que dentro da sua proposta de ecletismo evolutivo, de uma forma geral, tem uma tolerância e uma paciência de Jó com a liberdade da Irmandade nas redes, né? A relação com a tecnologia sempre envolveu discussões internas no universo ayahuasqueiro, se a gente for voltar um pouquinho na história. Quando documentos sagrados começam a ser compartilhados pelas pessoas, começam a ser gravados, as preleções e assim por diante. E como conciliar a sacralidade de uma doutrina espiritual e o caráter esotérico da prática espiritualista com a modernidade? Essa é uma pergunta interessante que a gente pode fazer. E aí a gente pode lembrar disso, né? Dessa grande liberdade das igrejas da linhagem do padrinho Sebastião Mota de Mello em se expressar da sua maneira na internet, né? De um modo geral, há inclusive uma verdadeira torrente de grupos, né? Grupos secretos, grupos fechados, grupos públicos, grupos abertos, no Facebook, em sites, em Twitter, em YouTube, no Instagram, e uma série de assuntos e discussões que são expostos publicamente por parte de vários daimistas a respeito de tópicos relacionados à doutrina. E isso tem efeitos importantes. É para isso que eu queria chamar a nossa atenção. Primeiramente, tem esse efeito, né, que a gente pode interpretar como um cumprimento da profecia do mestre Irineu de doutrinar o mundo inteiro, contida no Cruzeiro. Através da internet, o conteúdo dos hinos, os aspectos doutrinários, o esclarecimento a respeito da liturgia, do ritual, foi expandido. O Daime foi apresentado e afirmado para um público considerável de pessoas que não conheciam a doutrina e teriam dificuldade de conhecer se não fosse através dessa mensagem. Por outro lado, tem gente que fica preocupada com o fato disso poder diminuir a intimidade da vida espiritual daimista. E assim vai.
Um outro ponto importante é a criação e estabelecimento de espaços que não são institucionais, fóruns e grupos independentes da internet, alguns que têm nomes e um caráter genérico, né, que convidam várias e várias pessoas de toda a irmandade, de várias igrejas. E isso traz questões interessantes para a gente pensar. A possibilidade, por exemplo, de laços pessoais serem criados entre daimistas de diferentes igrejas, diferentes países, que seriam difíceis de ocorrer naturalmente, fora do ambiente virtual, pessoalmente. Por outro lado, isso também traz desafios, incluindo desafios institucionais, como, por exemplo, a dificuldade que isso traz para a tarefa das igrejas de acompanhar, de instruir corretamente os seus membros. E traz também o aumento de laços mais fluidos, mais líquidos entre as pessoas, né? Sem comprometimento institucional, que se estendem também para uma série de inovações, de reinvenções, que muitas vezes são realizados por pessoas que acabaram de conhecer a doutrina e que devem ser pensados por nós. Um fenômeno muito característico da internet que impacta várias ordens religiosas e também está presente no Santo Daime de alguma maneira, é também a relativização dos saberes tradicionais. Dentro do salão, por exemplo, a voz do dirigente do trabalho, na força do Daime, ela é assimilada de uma forma, né? Já na internet, essa relação entre os saberes ela vai mudar bastante. As pessoas passam a questionar as opiniões das lideranças, e isso pode envolver até conflitos, né? Acusações pessoais, discussões acaloradas em torno de aspectos da doutrina. Ou seja, a internet é um terreno bastante complexo. Por um lado, traz uma liberdade de expressividade e de integração bastante interessante. Por outro lado, produz uma série de polêmicas. Pessoas que fazem posicionamentos políticos utilizando o nome da doutrina, citações descontextualizadas dos hinos para criticar um irmão ou uma irmã, ou para impulsionar uma causa social específica das pessoas. Enfim, também tem o espaço do humor, né? Um espaço tanto para o bom humor quanto para o mau humor também. Algo que divide a opinião dos fardados e das fardadas da doutrina. Quando a gente pensa na música, a internet também se destaca, né? Os mais antigos nos lembram, quando a gente tem a oportunidade de conversar com os mais antigos, de como que era difícil zelar um inário nos tempos passados em relação aos dias de hoje, as facilidades que a gente tem hoje. Os hinos tinham que ser aprendidos de uma outra maneira, gravados na memória divina, com a melodia, com a letra, com todas as voltinhas, para depois serem resgatados, passados de geração para geração. E muitas vezes, para tirar uma dúvida, demorava um tempão para poder encontrar com o irmão que conhecia o hino e morava longe. Tinha que atravessar uma distância grande para poder partilhar os saberes dos hinos, para poder compartilhar um hino novo que foi recebido. Então era toda uma magia diferente. Depois teve a chegada das fitas cassete, que também dividiu opiniões, né? Os hinos serem gravados para tocar em rádio e circular na mão das pessoas pelas gravações. E aí hoje a gente tem um cenário totalmente novo, né? Onde a gente tem, por exemplo, o site santodaime.org, por exemplo, que disponibiliza o conjunto completo dos hinários oficiais. Só clicar lá. Várias outras plataformas também trazem os hinários para download em várias versões, com vários instrumentos. Tem uma porção de irmãos músicos que têm os seus próprios canais do SoundCloud, onde eles fazem versões dos hinos. Existem listas e grupos do WhatsApp que atualizam e discutem aspectos dos hinos, inserem gravações de trabalhos inteiros online.
Quando um irmão recebe um hino é gravado, e em poucos dias, rapidamente o hino é compartilhado pelas redes sociais, atravessa o mundo. E continuando a pensar na internet, ela trouxe também novos conflitos. E um desafio importante, né, que é o debate sobre as diferentes interpretações de como que as pessoas devem vivenciar a doutrina, de como que os hinos teriam sido recebidos, de como que foi a história do Daime até hoje, o significado das letras, a função do fiscal. E isso muitas vezes transborda também para questões que vão além das discussões sobre espiritualidade, né? Questões sobre comportamentos, sobre questões sociais, sobre questões identitárias. Como a gente pode perceber, a expansão e a internacionalização do Santo Daime são movimentos dinâmicos, plurais, e que, pensando na internet também, estão aí em plena atividade, a pleno vapor, e se traduzem numa contínua adaptação que ilustra o ecletismo na nossa doutrina. Então, quando a gente está falando de internet, não se trata de criticar gratuitamente a internet, de achar que é ruim, que a gente tem que combater. Muito pelo contrário, é um processo civilizatório, inexorável, está aí, é do espírito do tempo. Mas a gente pode também se situar nisso, né? Refletir, ter uma postura reflexiva, crítica, que a gente possa analisar isso para a gente se situar também. Que tipo de caminho que eu estou trilhando dentro da internet? Quais são as pessoas que eu estou seguindo? Que tipo de informação que eu estou replicando a respeito da doutrina? Porque também aparecem fake news sobre a doutrina, história sobre os irmãos que a gente não sabe se é verdade ou não. E aí, de repente, as pessoas estão aí replicando, publicando, compartilhando. Então é importante a gente refletir para a gente também entender o nosso papel nisso tudo. Porque nós, como fardados da doutrina, temos um papel a cumprir, uma responsabilidade também com a produção de conteúdo sobre a doutrina que é veiculada na internet. Que tipo de instituição que eu estou seguindo? Qual tipo de debate que eu estou apoiando, que eu estou participando? Que tipo de discussão que eu entro e emito as minhas opiniões? Quais são os fóruns que eu estou escolhendo para poder participar? Será que eles são edificantes para a nossa doutrina? Será que eles contribuem para que a gente zele esse jardim, essas pedras finas deixadas pelo mestre Jura Amidan para todos nós? Então eu deixo esse singelo convite, com muita simplicidade para todos vocês. Lembrando também, sempre, quando a gente está conversando de tecnologia, que a maior tecnologia, a mais avançada, tecnologia espiritual, tecnologia xamânica, nós já temos acesso, graças a Deus, ao mestre Irineu, ao padrinho Sebastião, que é o Santo Daime, o ser divino transformado em líquido. E lembrando também do fundamental, né, para a gente usar esse pleonasmo aqui, um fundamento fundamental da nossa doutrina, os pilares básicos da nossa prática espiritual, da nossa ética, da nossa conduta, que são os hinos e os inários, da forma como eles foram recebidos, que eles foram e continuam sendo zelados por toda a Irmandade, especialmente pelos nossos padrinhos e as nossas madrinhas do céu do Mapiá, a nossa matriz espiritual. Isso tudo também com muita tranquilidade, muito otimismo em relação às potencialidades que a vida moderna pode nos oferecer, porque afinal de contas, como nos ensina o hino do Padrinho Alfredo, grande estudo no Inário Cruzeirinho, o mestre Jura Amidan está presente no progresso. Um grande abraço, querido ouvinte, querida ouvinte da Rádio Jagube, muito obrigado pela companhia. E se Deus quiser e permitir, espero que possamos nos encontrar em breve no nosso próximo Estudo Fino.